Olá, boa noite, você que está ligado aí, um forte abraço para você, aqui é Aloysio Penido, falando direto de Juiz de Fora, e hoje um tema bem apropriado, efeito colateral. Você já ouviu falar sobre efeito colateral, não é? E nós vamos exatamente abordar sobre essa temática de hoje, mas antes de iniciar, quero pedir que você compartilhe aí com outras pessoas, você que está no Instagram, você que está no Facebook, no Twitter, no YouTube. Aliás, no Facebook você pode acessar tanto pela página quanto pelo perfil Aloysio Penido, Berto Aloysio Penido. E eu tenho feito sempre uma reflexão com você que tem me acompanhado aqui nas lives, às vezes uma entrevista abordando a temática diária, os assuntos do dia a dia, e abordando também sobre alguns aspectos da história, tanto bíblica quanto a história geral, a história antiga. E nós estamos vivendo um momento muito difícil. E você sabe que quando você vive um momento difícil na tua vida, geralmente você vai ao médico e o médico te receita algum remédio, algum medicamento, não é verdade? Quando você lê a bula do medicamento, você vê várias restrições. Aliás, a maioria das pessoas nem gostam de ler os efeitos colaterais do remédio, do medicamento, não é verdade? Porque geralmente a gente fica impactado pelas informações que a gente recebe quando você pensa que o medicamento ele é tão simples como um xarope, e aí você lê a bula do xarope e diz que pode dar ataque cardíaco, que você pode ter palpitações e pode até levar a óbito, sabia disso? Um simples xarope. Então ninguém deve se automedicar. Mas o fato é que todo medicamento, todo remédio, ele tem lá na bula os efeitos colaterais. Tudo na vida tem os seus efeitos. Aliás, eu costumo usar uma frase em um dos livros que escrevi, e a frase é a seguinte: o que você é hoje é o resultado do que você foi ontem. Essa é uma grande verdade. O que você é hoje é o resultado do que você foi ontem. Se a pessoa estudou, se dedicou, trabalhou, até se privou de algumas coisas muito boas, como namoro, esporte, lazer de uma maneira geral, para se dedicar ao estudo, você com certeza conseguiu vencer. E hoje você está usufruindo os efeitos daquilo que você semeou. Aliás, é bíblico, né? Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia em abundância também colherá. E é interessante a gente falar sobre efeito colateral, porque tudo tem o seu efeito. Volto a repetir a frase: você é hoje o resultado do que você foi ontem. Se você achou que a vida é passageira, efêmera, não tem nenhum valor e não se dedicou, não estudou, não trabalhou, não se empenhou, você lamentavelmente vai sofrer os efeitos negativos, não é? De não ter se dedicado. Como eu falei, se ao contrário você se dedicou, se empenhou, você está tendo os efeitos positivos. Então nós somos o resultado do que fomos ontem. Ontem, no nosso passado, né? Desde a nossa infância. Tudo tem efeito na vida. Seja o medicamento, seja a tua forma de encarar a vida,
se você cuida do seu corpo, você vai a uma academia, você faz uma caminhada, uma corrida, você se cuida, os anos vêm e você continua bem, porque você está colhendo os resultados daquilo que você semeou. E quando a gente leva essa temática para a vida pública, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, não é verdade? Por que razão? Aqui mesmo em nossa cidade de Juiz de Fora, tem sido dias complicados. Aliás, desde o dia 18, paralisação total dos ônibus da cidade. Você imagina aqueles trabalhadores tendo que conviver com achatamento de salário, tendo que aceitar a falta de cumprimento das promessas de cesta básica, demissões de funcionários, pessoas que estão numa incerteza tremenda, efeitos colaterais. Esses são os resultados de quê? De decretos que foram baixados, mas quando baixados, as pessoas não pensaram no que poderia vir, nos resultados. Os efeitos colaterais são resultados de decisões tomadas. Quando a gente toma decisão errada, às vezes a gente paga um preço muito alto. E quando você toma uma decisão acertada, você colhe os resultados daquela decisão tomada. Aliás, nós somos o resultado das decisões que tomamos na vida. Portanto, nós estamos vivendo hoje dias difíceis, porque decisões erradas foram tomadas. No Rio de Janeiro, estão sendo desmontados hospitais de emergência que foram construídos. Alguns deles não foram utilizados. Alguns que tinham a expectativa de atender um número elevadíssimo de pessoas, atendia 40, 50 pessoas, e estão sob forte investigação. Efeitos colaterais, quantas lojas fechadas, quantas pessoas desempregadas, quantos trabalhadores que estão vendo o sonho que os levou a abrir um negócio, imaginando o crescimento da economia no país, e aí vem uma epidemia. E junto com a epidemia, surge então governantes com o espírito totalitário, baixando decretos, e os efeitos colaterais desses decretos têm sido catastróficos. Catastróficos, esta é a grande verdade. As pessoas estão se manifestando pelas ruas. Você já pensou? 3 dias de paralisação total dos ônibus. O sindicato está sendo penalizado com multa de R$50 mil. Os trabalhadores têm a sua razão de reivindicar, mas na verdade o que falta é governança, governabilidade, que o governo tem que chamar para si a responsabilidade nesta hora, se assentar com os sindicatos, se assentar com os trabalhadores e negociar, a arte da negociação. Este é o papel de um bom governante. Mais do que simplesmente usar a caneta para baixar decreto. Diminua o número de ônibus, feche as lojas, sendo que uma cidade sobrevive com o pagamento de impostos. E Juiz de Fora, principalmente o comércio, é a mola mestra
da economia da cidade. E praticamente o comércio ficou parado, lojas fechadas, não fechadas apenas durante o período desta epidemia ou pandemia, deste vírus, mas fechadas para sempre porque os proprietários desistiram do negócio. Aí eu te pergunto, uma cidade como a nossa, de muitas outras pessoas, que tem a prefeitura como a maior empresa da cidade e que depende dos impostos, eu pergunto para você, qual o futuro que aguarda se a gente não tiver uma visão aguçada para inovar, para lutar pela manutenção do emprego das pessoas, para a reabertura das lojas com todas as precauções necessárias para que a gente contenha, não é, a contaminação desse vírus, ainda tão enigmático, tão desconhecido. Então a minha palavra de hoje para você é de indignação, porque esses efeitos colaterais poderiam ser evitados. Tomei conhecimento de que um jovem amigo, não vou mencionar seu nome, um jovem ainda, estava na UTI, está na UTI, porque teve que tomar antibióticos e, lamentavelmente, ele foi vítima de algo incrível. Uma pessoa em 1 milhão de pessoas acontece isso. O corpo reagiu de uma maneira tal que os medicamentos não fazem mais efeito e deu um efeito colateral tão grande que o seu corpo ficou todo avermelhado. Efeitos colaterais, involuntariamente. Mas o fato que quando os efeitos colaterais são frutos de decisões mal tomadas, aí dói muito mais. Porque a gente tem que evitar a contaminação, a transmissão. Mas num tempo de incertezas, quando as pessoas não sabem a origem do vírus, não sabem ao certo como as pessoas se contaminam e não sabem também quantos não se contaminarão por já estar imunes. E você então vê decretos para que lojas sejam fechadas, igrejas sejam fechadas. Eu não posso me calar, porque como líder, todo líder precisa se indignar. Não criticar pessoas, porque não é a pessoa, mas é o sistema que impõe. E isso precisa ser quebrado, monopólio precisa ser quebrado, alternativas precisam ser dadas. Então, eu acredito muito na concorrência, no livre comércio, na competitividade, e sou totalmente contrário a intervenções como as que nós temos tido pelo Brasil afora, até com números mentirosos, para justificar os ditames dos governantes que, lamentavelmente, em pleno século XXI, ainda trazem aqueles princípios dos monarcas, dos imperadores. Nós vivemos num novo tempo, um tempo em que as pessoas precisam ser livres para criar. Só assim o país pode se desenvolver, a cidade pode se desenvolver. Vivemos num tempo em que as pessoas precisam se dedicar ao estudo, precisam se sacrificar
para não sofrer os efeitos colaterais de não poderem ter uma atividade no futuro. E neste tempo que nós estamos vivendo, a concorrência tem sido acirrada. Não basta ao jovem apenas conhecer a história do seu país, a sua língua, saber somar e dividir. É preciso conhecer mandarim, falar inglês, conhecer outros idiomas e outras culturas. Porque esse tempo de ser empregado, com o advento da inteligência artificial, e eu estou escrevendo um livro sobre inteligência artificial, um tempo novo, posso fazer uma live para falar só sobre inteligência artificial. Você vai ficar impressionado, vai ficar impressionada, porque o mundo que está batendo a porta é um mundo novo. Com o advento da internet, o mundo sofreu um grande impacto e uma grande revolução. E com o advento da internet veio a globalização. E agora estamos adentrando ao mundo da inteligência artificial, em que as pessoas serão substituídas e já estão sendo substituídas pelas máquinas. Então não adianta você querer apenas ser um empregado, uma empregada, garantir o seu emprego. Na cultura atual é admissível, mas na cultura que está por vir, que está batendo as portas, o mundo será outro. E os efeitos colaterais para aqueles que não se prepararam, se descuidaram, serão terríveis. Vivemos o tempo da agricultura, a cultura da agricultura. Vivemos o tempo da indústria, o tempo da tecnologia. E agora um novo mundo surge à nossa frente. Portanto, prepare-se, não para ser um funcionário, mas para ser um empresário. Por isso eu quero indicar para você este livro, dentre, você vê aqui atrás, muitos livros que eu tenho lido e eu tenho indicado. O Segredo de Luísa. É um livro que na verdade é um romance, um pouco grosso, mas na verdade ele tem muitas ilustrações e tem um apêndice muito grande também. Mas esse livro, ele vai dar a você ideias, usando a figura de uma jovem de 20 anos, de Ponte Nova. O autor Fernando Dolabella, que não é o Dolabella que talvez venha à tua mente, ele mostra uma jovem que estava querendo atender ao desejo do pai, de ter na família um médico, uma pessoa da área da medicina ou da odontologia. E ela começa a estudar, muda-se para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte ela descobre que queria ser empresária na área de doce. Não vou contar a história do livro, aliás, não tenho nada a ver com a editora, cultura, nem com o autor. São livros, dentre outros, que leio para aprimorar o conhecimento, porque a forma de você se manter atualizado e de não envelhecer, ou melhor, envelhecer sem ficar velho. Todos envelhecemos, mas você não precisa ficar velho, tem que manter-se atualizado. Efeitos colaterais. Pense nisto, que você é hoje é o resultado do que você foi ontem. E aí eu concluo dizendo que você será amanhã. Que você será amanhã. Será o resultado do que você for hoje.
Então viva intensamente. Trabalhe, estude, se prepare para você colher os frutos da tua semeadura. Quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, e aqui eu cito algumas pessoas, Salvina, e cito também alguns que estão nas várias redes sociais, Sérgio, Silese, abraço Silese, Alexandre, abraço, Solange, muitas pessoas que eu não consigo mencionar todos, Maria, Edson, Ana Luísa, Ruiara, minha colaboradora, meu agradecimento a você, Ruiara. Vânia, forte abraço para você. Janaína, forte abraço para você. Muito obrigado também por tudo. Ângela, de longe, hein, Ângela? Forte abraço para você. A Ruiara está dizendo aqui, segundo o CDL, 400 lojas foram entregues neste período, 200 só no centro da cidade. Ela está se referindo à cidade de Juiz de Fora. Então, você vê a lástima, 400 lojas foram entregues e 200 só no centro, porque Juiz de Fora tem um centro comercial muito grande. E olha, quem foi ao centro quando tudo estava parado, que agora as atividades estão voltando, sentiu um peso no coração muito forte, porque lamentavelmente ver uma cidade assim tão vibrante, tão viva, e de repente essa cidade totalmente entregue como se fosse uma cidade que está passando por um período de guerra, etc., é muito complicado. Então eu agradeço a todos vocês. Paulo, forte abraço para você. Lindolfo, todos os demais que têm me acompanhado no Instagram, Adriana, Poli, todos vocês do YouTube, do Facebook, Zito, forte abraço. Wilson, forte abraço. Breno, forte abraço para todos vocês. Eu termino aqui e a gente tem mais uma live amanhã às 21 horas. Eu te convido para estar com a gente e também para compartilhar com outros amigos, porque a gente quer estar aqui compartilhando uns com os outros. Forte abraço, Anderson, forte abraço para você e que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração.